Olá, olá, olá. Então, boa tarde, né? Gente, olha só. Eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês sobre riquezas e conflitos da região açucareira na colônia portuguesa. Nós vamos ter esse conteúdo disponível nas páginas 96 até a página 100. E o que nós vamos falar nesse capítulo? Nós vamos falar sobre açúcar, sobre doces, sobre guloseimas, né, gente? Nossa, inclusive no material que eu fiz para vocês, estou enviando junto, né, os slides, eu coloquei uma imagenzinha assim bem gostosa de docinhos, que é para poder animar essa aula, né? E assim, quando a gente fala sobre açúcar, a gente vai ver que em média 150 gramas de açúcar por dia nós acabamos consumindo. Eu então devo consumir 2 quilos ou mais, porque eu amo suco, doces, enfim. E aí, isso que a gente consome é 3 vezes mais do que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde, né? E aí vocês sabem sobre as consequências do açúcar na vida das pessoas, então a gente tem que ter isso muito medidinho, né? Esse consumo muito medidinho, porque pode provocar uma explosão de doenças, inclusive a diabetes, certo? Bom, mas a gente vai falar de verdade sobre a produção do açúcar, né? Como ela se dá em nível da América Portuguesa, que é o nosso tema de estudo, a colonização da América Portuguesa, e açúcar tem muito e tem tudo a ver com isso. Mas eu tô pensando em ali tomar uma água, não, água não, mentira, refrigerante mesmo, suco, mas enfim, açúcar. Mas vamos segurar a onda aqui e vamos falar um pouquinho sobre o açúcar. Quando a gente vê no capítulo o açúcar como um artigo de luxo, é porque assim, durante séculos ele foi de fato um produto de luxo, entenderam? Era um produto que somente as pessoas ricas podiam utilizar. Mas como as pessoas adoçavam as coisas antes? Eles utilizavam o mel, né? O mel natural. E aí, quando eles de repente percebem a produção da cana-de-açúcar e depois o refino da cana-de-açúcar, isso vira uma coisa luxuosíssima, uma coisa de rico, chique do útil. E a produção do açúcar, ela acaba gerando um lucro muito grande para a metrópole. Então, Portugal vai aproveitar as terras que tinha para poder enviar pessoas para colonizar o Brasil em função da açúcar, que tinha como principais características a monocultura e o trabalho escravo, né? Então são as principais características. Mas assim, no Brasil, onde seria a zona de produção disso? Bom, essa zona de produção, ela seria no Nordeste, tá? Nordeste açucareiro. O financiamento, ele viria por conta da Holanda, que era a principal compradora do nosso melaço da cana-de-açúcar, e aí levava para a Europa para refinar e distribuir, ok? Aí, no box da página 98, a gente vai encontrar um mercado global, porque hoje vocês sabem que a açúcar ela penetra assim em todas as áreas da economia. Ela é combustível para a economia, né? Por exemplo, da cana de açúcar, a gente vai fazer o álcool para pôr nos carros, o álcool para ser ingerido também, né? E também, enquanto fator legal para a economia, a cana-de-açúcar ela tem alguns efeitos que não são interessantes. Tem os efeitos positivos e tem os efeitos negativos. Dê uma olhadinha no box da página 98 que vocês vão entender esses efeitos que são negativos do processo da cana-de-açúcar, como por exemplo, a mão de obra utilizada, que seria a mão de obra escrava. No Brasil colonial da América Portuguesa, mão de obra escrava africana. E aí, acabou a escravidão com relação ao açúcar? Não, gente, não, nem pense, nem acreditem nessa hipótese, porque tem um monte de lugares que se produz a cana-de-açúcar que as pessoas elas são tratadas assim com muitos maus tratos e assim, há uma escravidão ainda em algumas regiões, tá? Não generalizando. Bom, nos primeiros tempos, tipo 1532, esse processo começa pelos engenhos, né? Processo de produção pelos engenhos, que teriam origem em São Vicente, onde hoje é São Paulo. E aí a gente vai ter depois o Nordeste, Pernambuco liderando, né, a produção da cana de açúcar,
e a fabricação do melaço da cana-de-açúcar. Para isso era necessário o engenho, que é uma grandiosa edificação, né, que vai abranger todo o contexto da produção da cana-de-açúcar. Então nós vamos ver o que? O que tem dentro desse grande espaço, o que tem nesse engenho? Nós vamos ter a casa grande, nós vamos ter a moenda, nós vamos ter a roça onde a cana-de-açúcar é produzida, nós temos a senzala, que é o lugar onde moravam os escravos, onde eles ficavam presos até o dia seguinte voltar ao trabalho. Nós temos a fornalha, que é o lugar onde eles colocavam para fazer todo o processo de produção desse melaço da cana-de-açúcar. Então é um espaço amplo, é um espaço grandioso, e tudo isso controlado pelo chamado senhor de engenho, que é o cara que lucra horrores com isso, horrores, muito, muito, muito. E esses senhores de engenho, eles têm um status muito grande, eles controlam toda a vida política, social e econômica das regiões açucareiras, tá? Então eles têm importantes postos públicos, muitos postos públicos, né? E as mulheres desses caras, desses senhores de engenho, elas deveriam servir o marido, ser serviciente, servir. E essas mulheres, elas tinham que cuidar dos afazeres da casa, tipo governar a casa, ensinar os filhos a costurar, passar cultura e educação, viver realmente sobre as ordens dos maridos. Mas essas mulheres nunca chegavam a liderar nada. Quando ficavam viúvas, elas podiam tomar para si a administração do engenho, ok? Bom, outra coisa sobre os engenhos é que havia muitos tipos de trabalhadores. O trabalho era feito de algumas formas, tipo, havia o trabalho escravizado, vocês podem observar, e havia ainda o trabalho livre. Os trabalhadores livres eram os especializados, tipo feitor mó, feitor de partidas e roças, ferreiro, carpinteiro, alfaiates. Mas a mão de obra mais grave, mais pesada, era feita pelos negros africanos, né, que viviam trabalhando entre 18 a 20 horas, cansativamente. E no fim, o que acontecia? Acabavam morrendo entre 5% e 10% dessa galera, ok? Bom, e aí no final tem uma atividadezinha para que vocês resolvam, né, a partir do nosso segundo ciclo de atividades, e qualquer dúvidas eu estarei com vocês pelo grupo de WhatsApp, tá bom? Pelas nossas videoconferências no Google Meet, e no mais, fiquem em casa, se cuidem, se protejam, porque a situação tá bem difícil, né? E vamos então comer alguma coisa, de preferência doce. Tchau, gente, nós nos vemos em um outro minutinho.